Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MXRF. Quero trazer as atualizações do fundo para vocês. Além disso, comentar o patamar de recorrência dos dividendos desse fundo. Será que é de fato ali na casa dos 12 centavinhos ou é um pouco menos? Enfim, a gente vai conversar sobre isso e também sobre uma forma de conseguir comprar cotas um pouquinho mais barato. Tá? O fundo aqui ele vem negociando com ágio, a gente vai ver isso, ou seja, negociando acima do seu valor patrimonial, e é um fundo de papel, então como conseguir comprar a cota um pouquinho mais barato. Começando aqui o vídeo então, o gestor destaca aqui algumas movimentações dos índices no último mês. Eu não vou ficar tratando esse assunto porque ele é repetitivo, basicamente em todos os relatórios vocês vão ler, então vamos de fato ao que interessa. O fundo aqui é o maior fundo da Bolsa, com mais de 800 mil cotistas, segue crescendo bastante, principalmente aí nos últimos meses que ele entregou bons dividendos. O gestor comenta também que os books de CRIs, FIIs e os de permutas financeiras não tiveram movimentações significativas dentro do mês. Lembrando, pessoal, que esse fundo ele tem uma estratégia de alocação de 80% do seu PL, do seu patrimônio líquido, em CRIs, com bons créditos, ou seja, um pouquinho mais high grade, e tem ali 20% do seu PL em permutas financeiras, que tem ali uma estrutura própria. Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar marcado para vocês comentando um pouquinho sobre isso. Mas basicamente o fundo não recebe por um longo período e no final aí dessas permutas o fundo consegue receber um valor considerável. Por isso que a gente vai ver uma oscilação ali nos resultados do fundo. Então a gente tem que conseguir anualizar isso. O fundo até traz aqui um gráfico semestral para a gente conseguir olhar qual que é o patamar de recorrência do fundo. Bom, seguindo, o fundo desinvestiu durante o mês de abril da permuta Moema 1, com repasse dos recebíveis, gerando ao fundo um ganho de capital de aproximadamente 7,7 milhões, fazendo um MOIC de 1,82 vezes, comprovando mais uma vez a assertividade da estratégia, com um risco-retorno muito interessante na visão da equipe de gestão. Esse é um dos diferenciais do fundo. A gente tem aqui, obviamente, um risco agregado, mas que o fundo vem conseguindo trabalhar bem. Novamente, como o vídeo aqui eu vou tratar muitos assuntos, a questão da permuta eu vou deixar marcado esse vídeo para vocês, caso vocês queiram se aprofundar. O gestor aqui ele continua trazendo sempre essa questão do risco de crédito, então ele coloca os eventos corporativos de reestruturação de crédito amplamente divulgados desde o início do ano aumentaram ainda mais o cenário de aversão ao risco, com diversos bancos reduzindo o apetite de crédito, somado a um cenário mais fechado para a captação de fundos de investimento, players que vêm se consolidando na cadeia de concessão de crédito local, o que aumentou o risco de rolagem de dívidas de muitas empresas, principalmente as com menores classificações de crédito. Então, basicamente, ele está comentando aqui o que eu já venho falando em outros vídeos. O crédito do Brasil como um todo ele secou, nas duas pontas. Então, empresas que querem ali originar crédito, ou seja, elas querem pegar dinheiro no mercado, né, emitir uma dívida, elas estão mais cautelosas, estão optando por emitir menos dívidas. Por outro lado, a gente também tem devedores que têm dívidas optando por pré-pagar suas dívidas porque não estão confortáveis com o carrego dessa dívida. Então, tendo possibilidade de pré-pagar, assim elas estão fazendo. Por fim, os credores, seja banco, fundo, enfim, qualquer instituição, ela está mais avessa ao risco. Então, ela está exigindo maior taxa, maior garantia e, por vezes, ficando com dinheiro em caixa. Então, a gente viu, por exemplo, rapidamente, a gente pode citar VRTA fazendo muito pouco movimentação, PORD 11 ficando com um caixa bem relevante, usou ou vai usar agora em abril parte dele e por aí vai. A gente tem o IRDM também com um caixa bem relevante, vai começar a usar agora, mas nas duas pontas a gente tem visto aí uma aversão a risco e um direcionamento para as opções mais high grade. Então, para quem tem MXRF, esse tem sido o movimento do gestor que eu julgo ser acertado. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Muita gente ainda não é inscrita. Tenho me esforçado para ser o mais didático possível. Aceito sugestões, comentários aqui abaixo para melhorar. Mas para vocês não perderem nada, não deixem de se inscrever. Bom, os rendimentos oferidos segundo o regime caixa nesse mês foram de 0,11 centavinhos por cota. Lembrando, rapidamente, regime caixa, o que de fato transitou, entrou no caixa do fundo. Então foi pago
e passou ali pelo caixa do fundo. Regime competência, o fundo tem direito a receber aquele valor e aí ele já distribui para os seus cotistas. De uma forma bem simplista é isso. Então, no regime caixa, transitou 11 centavinhos. O fundo encerrou o mês com alavancagem de 78 milhões, que dá aqui menos de 3,5% do PL, de forma a honrar novas aquisições com indexadores casados e investimento com taxa acima do custo de operação, gerando maior valor ao fundo. Então, aqui uma porcentagem baixa do PL, não me preocupa. O que ele fala aqui dos indexadores casados e investimentos com taxa acima do custo de operação, basicamente ele está então pegando esse dinheiro a um CDI mais 0,6, 0,8, por exemplo, e investindo em uma operação que vai pagar mais do que isso. Então isso gera valor para o fundo, consequentemente para o cotista. Por fim, terminando aqui os comentários do gestor, ele destaca para a gente que o fundo terminou com uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 11,84 milhões, que dá ali 5 centavinhos por cota. Ele coloca aqui na DRE que no semestre foi distribuído um montante equivalente a 100% dos lucros apurados segundo o regime caixa. Se a gente for olhar aqui a DRE, a gente consegue ver que o rendimento distribuído foi até levemente superior ao resultado, tá? Mas nada que preocupe. O que a gente pode olhar aqui? As receitas do fundo no mês de março totalizaram mais de 27 milhões, sendo oriundas de receita de permuta, 2 milhões, receitas de FII, pouco mais de 3 milhões, receitas de CRI, mais de 21 milhões, por fim aqui receitas de LCI e renda fixa. Descontadas as despesas, a gente chegou a um resultado de pouco mais de 25 milhões, tendo sido distribuído mais de 27 milhões. Então aqui a gente consegue ver que ele usou um pouquinho da reserva para manter esses 12 centavos, o que está bem claro também, olhando aqui a linha que ele destacou, que gerou de fato 0,11 centavinhos por cota. Então, a gente, para imaginar que o patamar de recorrência, a gente tem que olhar 2023, 12 meses, tem ali um gráfico semestral também, mas analisando aqui 2023, a gente tem uma média de 11 centavinhos. Nos últimos 12 meses, 10 centavinhos, quase 11. Então, esses 12 centavos aqui redondos, talvez aí no médio prazo volte para 11 centavos. Obviamente, a gente tem uma emissão à vista. A emissão faz o dividendo sofrer ali por cerca de 2, 3 meses até as cotas serem convertidas, enfim, o dinheiro ser alocado. Quem sabe o fundo conseguindo alocar a taxas melhores que a taxa média da carteira, ele vai conseguir puxar esse rendimento para 12 centavos de forma recorrente. Mas por enquanto, de forma recorrente, assim, trabalhando também com uma margem de segurança, então você que é cotista desse fundo tem que ter isso em mente, 11 centavos é algo que eu julgo assim ser mais recorrente, mas claro, a gente tem que ver as movimentações dos próximos passos do fundo. Evolução da cota. Então, a cota patrimonial desse fundo está sendo negociada a R$ 10,07. Lembrando, fundo de papel, a gente consegue auferir o VP de uma forma bem correta. Basicamente, você tem que calcular o que você tem ali de papel dentro daquele fundo e você chega no VP. Então, hoje o fundo está negociando a 10,38 centavinhos, que dá um PVP de mais ou menos 1,05. Então, ele tem um ágio. E o que isso significa? Que se você tem um ágio, você está levando para casa uma taxa menor. Então, aqui na taxa de sensibilidade, fica bem claro isso. A R$ 10,07, que é o valor patrimonial, ou seja, o valor justo dos papéis que estão dentro desse fundo, você leva para casa, quando compra a cota, uma taxa de IPCA mais 8,03 e CDI mais 2,80, ok? Pagando 10,32, lembrando que essa cota está ali na casa de 10,37, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a 10,32 você leva para casa IPCA mais 7,44 e CDI mais 1,88, ou seja, você leva uma taxa menor, aqui 0,60 de IPCA e quase 1% a menos de CDI. O contrário é válido, que é o que a gente sempre comenta. Quando você tem um deságio, por exemplo aqui, se você comprasse a R$ 9,07, você levaria para casa IPCA mais 10,38 e CDI mais 6,46. Mas não é o caso. O caso aqui é com ágio, você leva uma taxa menor. E como que você consegue comprar uma cota descontada? Pois bem, a gente sabe que esse fundo ele tem uma assembleia para aprovar uma emissão de cotas. Como ele é um fundo mais antigo, ele ainda tem esse trâmite. Então, você tem uma assembleia para aprovar a emissão de cotas e depois a emissão de cotas é propriamente chamada. E aí sim você vai ter ali período de preferência, para você subscrever, depois período de sobras. Nesse período de subscrição,
Em regra, o gestor ele vai colocar aqui o preço dessa cota na subscrição, R$ 10,07, mais uma taxa ali que vai ser cobrada pelos players que vão estar distribuindo as novas cotas. Então, provavelmente, a gente tem que ver qual que vai ser essa taxa, mas vai ser mais barato do que no mercado secundário, porque senão faria sentido você comprar no mercado secundário. Então, você tendo cotas, você vai ter direito a comprar mais cotas e provavelmente essas cotas serão mais baratas do que no mercado secundário. Então, o que eu fiz? Eu peguei o PL do fundo, tá? Que hoje está ali na casa de 2,2 bi. Essa emissão, o fundo já sinalizou que vai ser de 500 milhões. Então, você faz a regra de 3 para ter uma noção de qual que vai ser o seu fator de proporção. Então, uma estimativa, obviamente que isso vai vir no prospecto para a gente ter certeza, é de que o fator de proporção seja algo na casa de 20 a 22%. Traduzindo, se você tiver 10 cotas, você vai ter direito a subscrever mais 2 cotas, tá? Do direito de preferência. Se tiver sobras, aí você tem direito a mais cotas. Mas a princípio é isso. Então, se você quer comprar cotas mais baratas e você já é cotista, talvez compense esperar a emissão. Se você não é cotista e você quer ser, talvez compense você montar uma posição pequena e no direito de preferência você comprar mais barato e você vai melhorando o seu preço médio. Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de vendas, é simplesmente uma forma de você conseguir melhorar o seu preço médio. Ainda tem uma segunda alternativa. Chamando uma emissão, a cotação no secundário tende a cair um pouco para chegar mais perto ali do valor da emissão. Às vezes, esse mergulho da cota é mais agressivo e você consegue ali pescar algumas cotinhas a um preço mais barato. Então tem que ficar bem atento, lembrando, saindo do prospecto da emissão, eu vou trazer aqui no canal para vocês saberem as datas, e em algumas datas específicas a cota costuma cair e ali abre-se algumas oportunidades. Então, para não perder esse vídeo, se inscreva, que eu vou postar com antecedência para vocês terem ciência dessa data, e quem quiser comprar, tiver interesse, obviamente tem que estudar, isso não é uma recomendação, ficar atento nessa data. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixem o like e o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!